Chegou em 2020, o presidente Bolsonaro ia cair. O presidente Bolsonaro estava para cair. Rodrigo Maia e Rodrigo Pacheco, depois essa dupla, tentaram derrubar o presidente da República. Olá, Edu Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Então, eu não vejo o problema, de novo eu repito, você fazer acordos desde que eles estejam todos, obviamente, dentro da legalidade. E você citou o Bolsonaro. O Jair Bolsonaro foi excelente nesse sentido. Você não teve nenhum caso, nenhum escândalo de corrupção. E ele, no início do governo, ele cumpriu exatamente aquilo que ele falou. Ministérios técnicos, nomes concretos ali que todo mundo sabia e conhecia. Só que qual é o risco? E aí a gente sabe, conforme você pode ir perdendo a governabilidade, seja por qualquer caso que seja ali, a gente teve o Moro, à época, fazendo aquela pataquada lá, aquela mentira, saindo do ministério à época, ou a própria pandemia. Esses mesmos atores que fazem esse acordo contigo de maneira, tudo bem, porra, não tá aqui, é republicano, tá tudo certo, são víboras, porra. E na oportunidade que eles tiverem vir para te derrubar, eles vão pedir exatamente qualquer coisa em troca de uma governabilidade. E aí é foda, porque você tem que estar pronto. E aqui vem a grande questão. Você tem que estar pronto para poder responder a qualquer tipo que a pessoa ali ele vai fazer contra você de possíveis negociatas que vão, enfim, as chantagens que podem ser feitas em nome da permanência sua no poder. E aí a gente tem, hoje, o Congresso, nós temos as emendas, né, as emendas que hoje são dadas ao Congresso de forma impositiva, os orçamentos que ali a Globo e toda a imprensa durante muito tempo passou de forma que a gente sabe que foi ali de maneira pejorativa o tal do orçamento secreto. Só que você vai vendo que você vai sendo enredado para poder manter o seu governo. Só que até que ponto, Paulo? Até que ponto a negociação ela vale a pena? Porque hoje está muito mais para um parlamentarismo que também não é verdadeiro no Brasil do que um presidencialismo forte. E aí, para fechar com o que você falou do Valdemar da Costa Neto e PL, o Bukele... Não, pera, tem muita coisa, Felipe, senão eu vou conseguir responder. Então vai lá. Vamos lá. Primeira questão, tá? Eu tenho uma visão bastante diferente da maioria das pessoas no Brasil. Eu acho que o modelo de república... no modelo de república, o orçamento deveria ser 100% do Congresso e não vinculante. Não vinculante no sentido de que não deveria haver despesa vinculada constitucional. O orçamento é do Congresso. O nosso modelo é inspirado no modelo americano. O Congresso, o power of the purse, que é o poder da bolsa, que é o poder do orçamento, é do legislativo, porque o legislativo é a casa do povo. O Brasil entende ao contrário. O Brasil acha que o presidente é rei e que o presidente tem um rei constitucionalista, né? Um rei onipotente, onde o presidente tem o poder de determinar tudo. Não funciona. Quem tem que determinar o gasto do povo é o Congresso. Não é nem por emendas. Eu acho que o Congresso deveria determinar, controlar absolutamente todo o orçamento. E o presidente deveria seguir dentro do orçamento do Congresso e negociar com o Congresso um orçamento que atenda o seu governo. É assim que funciona aqui nos Estados Unidos, e eu acho que esse que é o modelo que deveria existir para o Brasil. O presidente Bolsonaro, com o tal do orçamento secreto, quase que fez isso, né? Porque ele delegou ao Congresso e abriu mão de um instrumento de negociação que nenhum presidente tinha aberto até hoje. Ele delegou ao Congresso o poder discricionário sobre as emendas. E abriu mão com isso de um poder enorme. Eu não acho que o problema do Brasil hoje para o presidente seja o Congresso. Eu não acho que quem impediu o presidente Bolsonaro de seguir com a sua agenda tenha sido primordialmente o Congresso. Acho que o presidente chega em 2019 sem nenhuma experiência em articulação, porque era um deputado do baixo clero que nunca conseguiu aprovar absolutamente nada.
com um time composto por pessoas que não tinham nenhuma experiência em articulação política, inclusive colocando militares na posição de Secretaria do Governo, Secretaria da Casa Civil, Secretaria de Articulação Política para falar com o Congresso, militar para tratar com o Congresso. Olha o grau de loucura que as pessoas tiveram. Não entendendo como funcionava o Congresso, não compuseram com os líderes políticos, e eu acho, pessoalmente, que o Brasil tem um Congresso, quando você tem o centro, fácil de lidar. Por quê? Porque quando eu tenho que lidar com o Congresso de Centrão, qual o interesse deles? Cargo e emenda. Às vezes corrupção. Essa linha de corrupção, o presidente Bolsonaro não cruzou e eu acho que é possível de não cruzar. O governo Lula cruza todos os dias. Mas cargo e emenda. Cargo e emenda são elementos legítimos de uma república? Claro que são. Se a pessoa vai fazer parte da base do seu governo, é natural que ela queira integrar o seu governo e determinar, e ocupar determinadas secretarias, ocupar determinados ministérios, fazer parte do governo. E, ao mesmo tempo, destinar recursos como parte deste governo. Então, cargo e emenda, legítimo. Se você negociasse cargo e emenda e atenção, deputado quer muita atenção, coisa que o presidente Bolsonaro nunca soube fazer. Infelizmente, a vida de político é isso, Felipe. Você vai viajar para cidade tal, leva o político local no teu avião, faz um meio de campo com ele, chega lá, tira uma foto com o cara, dá uma atenção pro cara. O presidente Bolsonaro nunca fez isso, nenhuma dessas três coisas. Chegou em 2020, o presidente Bolsonaro ia cair. O presidente Bolsonaro estava para cair. Rodrigo Maia e Rodrigo Pacheco, depois essa dupla, tentaram derrubar o presidente da República. Não conseguiram porque a aprovação popular dele era muito grande, mas tentaram derrubar o presidente da República. Eu não sei quem, eu não estava muito ligado ali, não sei quem. Em algum momento chega um adulto na mesa e começa a organizar a política e o governo começa a ter que fazer uma composição maior. Há um sacrifício ideológico ao fazer isso? Claro. Por que há um sacrifício ideológico? Porque você descobre que você foi eleito presidente, mas você não é todo poderoso. Então não pode ser tudo do jeito que você quer. Você vai ter que fazer compromising, você vai ter que abrir mão, você vai ter que... E isso começa a acontecer ali em 2020 e o governo melhora a sua articulação política. Passada ali a crise Moro e pandemia, o governo melhora a sua articulação política. Se tivesse feito isso desde o início, como eu acho que o Flávio Bolsonaro deve fazer, a gente tinha aprovado reforma administrativa, a gente tinha aprovado uma série de reformas no Brasil que são importantes e que não foram aprovadas no governo Bolsonaro por causa dessa tentativa de golpe dada pelo Rodrigo Maia com o Rodrigo Pacheco e companhia, toda aquela turminha meio centrão tucano, né? Uma turminha que se aliou ao Lula depois. Então, qual o grande problema? Eu disse agora que eu diria qual o grande problema que o governo Bolsonaro teve. O grande problema... Isso que eu estou falando é republicano. Isso é um funcionamento normal de uma república. Se você for para o Senado romano, né, a primeira república mais parecida com a nossa que a gente tem notícia, se você pegar o Senado romano, funcionava da mesma forma. Então, tudo bem. É vida que segue. O que não é normal? O que não é normal é um judiciário todo poderoso que muda tudo que o Congresso decide, muda tudo que o presidente decide política pública de segurança, o Congresso começa a decidir o que os estados vão fazer em relação o Congresso, o STF, o que os estados vão fazer em relação à pandemia, quando que a polícia do Rio de Janeiro pode entrar na favela ou quando que não pode, se o presidente pode nomear o diretor da Polícia Federal que ele quer ou não. Tudo passou a ser questionado nesse poder moderador da República, que isso passou a ser o STF. Isso é disfuncional. O resto é normal. As pessoas têm que entender, a gente vive, nós somos homens, nós somos caídos. O mundo perfeito só vem no milênio, quando Jesus voltar. Não vem na nossa era. Então nós vamos lidar com sociedades imperfeitas, nós vamos ter que lidar com filha da puta, nós vamos ter que lidar com víbora, nós vamos ter que fazer concessão, vai ter sacanagem, vai ter corrupção. E a gente vai aos trancos e barrancos tentando melhorar um pouco a vida das pessoas num sistema imperfeito. Isso é normal, o melhor que a gente tem é a república. O que é anormal é um grupo superpoderoso que toma todas as decisões do Brasil, que é o caso do Supremo Tribunal Federal. E isso é que me emputeceu ao longo desses anos de ver uma série de pessoas que se calaram em relação ou apoiaram os desmandos do Supremo Tribunal Federal, os abusos disso que se tornou um regime do Supremo Tribunal Federal, apoiaram esse tipo de coisa, ou se calaram, enquanto ficavam dando porrada no fato. Olha, tá vendo? O Bolsonaro nomeou fulano de tal para o Ministério da Educação e aí teve um escândalo que a gente não entende direito, de negócio de ouro com o cara. Eu falei assim, meu filho, presta atenção.
vê os problemas que a gente tem reais no Brasil. Não há uma pessoa que não diga hoje que o presidente Bolsonaro foi um homem honesto. É um homem honesto, né? Hoje está preso. Perfeito. É mais honesto. Perfeito. Não, isso daí é indiscutível. Meu ponto é exatamente sobre até que ponto, de fato, pela governabilidade, ainda que seja esses acordos e são republicanos e faz parte do processo, eu tô contigo aqui, não tenho, tá tudo certo, é só uma reflexão do seguinte ponto. Por exemplo, o Bukele em El Salvador, ele tentou entrar com o partido dele, negaram o partido ali um dia antes da candidatura, do lançamento, ele foi a outro partido que negaram de novo, e aí ele vai para um terceiro partido para poder se eleger e é eleito. Eleito, ele está lá com o Congresso dividido. O que ele faz? Ele faz aquilo que no entendimento dele, obviamente El Salvador é pequeno, é muito mais, era outra coisa, mas se a gente falar de corrupção e domínio, aquilo lá era um absurdo. Aí o que ele faz? Ele pega, ele cria então o partido dele, ele consegue, elege os deputados e ali ele passa a governar. Limpa o STF, né? Limpa o STF e vai embora. Agora, aí que eu tô te fazendo essa inflexão com você, quando o Bolsonaro, podendo cair, que ele quase estava realmente para ser impeachmentado, ele faz essa composição, e aí faz esse acerto com Valdemar da Costa Neto, será que no fundo não é um tiro no próprio pé de uma impossibilidade futura de governo real? Porque veja... Mas qual era a alternativa melhor? Não, o que dava para ser feito que era melhor? Por exemplo, vou dar um exemplo. É óbvio que a gente fala agora, por isso eu tô falando que é só uma reflexão. Ser impeachmentado. Mas mostrar pro povo que estava do lado dele o absurdo que ele estava vivendo. Criaria-se um partido na sequência legítimo. E aí, deputados... Você está assumindo que deixariam ele criar o partido político que não deixaram ele criar antes, quando ele era presidente. Não. Imagina. Não, ou ele se associasse a um partido menor, casquinha de ovo, que ele conseguisse trazer os seus deputados, mas que fosse um partido puro, pelo menos mais puro à direita. Partido puro, Felipe? Hoje no Brasil não tem. Isso não foi feito. Mas então... Mas será que essa não seria uma estratégia que, se tivesse sido feita, e eu não estou falando só agora daquele momento, agora mesmo, para essas eleições, nós passamos 8 anos, vamos fazer 6, esses 4 últimos, mais uns 2 anos ali de Valdemar, associados ao PL. E hoje, presta atenção, vamos troca analisar. Troca o PL por qualquer outro partido, escolhe um outro aí, qualquer. Um partido menor que seja cristão, menorzinho. Tá bom, ele veio desse. Ele veio do Partido Socialista Cristão. Mas teve problema interno. Foi uma merda. Era o pastor Everaldo. Teve problema interno. Porra. Mas não quer dizer que ele seguiria tendo. Procurou qual partido que queria ele. Por incrível que pareça, vários não queriam. Aí, o PL, o Valdemar prometeu, e justiça seja feita ao Valdemar aqui, e com todas as críticas. O Valdemar estava me mandando tomar o cu e a merda essa semana, literalmente, numa conversa de WhatsApp. Assim, todas as críticas que eu tenho ao Valdemar, a maioria das coisas que foram pedidas, ele entregou. Agora, vai dizer que o Valdemar é o líder partidário dos nossos sonhos? Não, o Valdemar é tipo... O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado, e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança.
Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.